O Ministério Público de São Paulo denunciou o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, por falsidade ideológica eleitoral, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O tucano é acusado de ter recebido 10 milhões de reais em doações não contabilizadas da Odebrecht. A denúncia foi feita após a força-tarefa do MP, junto à Polícia Federal, na Operação Lava Jato, que investiga as doações da empreiteira no âmbito eleitoral. Na última semana, o ex-governador foi indiciado por lavagem de dinheiro, caixa 2 eleitoral e corrupção passiva. Por meio de sua assessoria jurídica, o ex-governador refutou as acusações, lamentou a denúncia e garantiu que jamais foi procurado pelas autoridades policiais para se manifestar a respeito dos fatos. Alckmin também deixou a equipe de campanha do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, na manhã de hoje. O aviso foi dado pelo prefeito após receber pedido do tucano para se afastar do posto. Ô Fiuza, começo com você. Queria ouvi-lo sobre a apresentação da denúncia e também a saída do Alckmin da campanha à reeleição do Bruno Covas. Fiuza. O prefeito agiu rápido, né? Eles combinaram de dizer que o Alckmin pediu para sair, mas o prefeito acha que isso pode atrapalhar a campanha dele. E eu acho que tem coisas mais importantes que podem atrapalhar a campanha do prefeito Bruno Covas, que é a ação dele na pandemia, né? Ele é o prefeito que mandou soldar portas do comércio para exercer o lockdown místico, né? Ficou tentando aí, desesperadamente fazer contas, inclusive respeitando as pessoas que estão vivas e as que se foram, dizendo que salvou tantas mil vidas e tal, sem ter base para isso. Eu acho que ele, né, nesse aspecto da campanha dele, ele vai ser julgado pela ação dele na pandemia. Se a população de São Paulo achar que ele foi bem, ele vai ganhar a eleição. Quanto ao Alckmin, eu acho que é um político que tem uma trajetória recente lamentável. Quer dizer, o Alckmin apareceu no cenário político como o herdeiro do Mário Covas, né? O Mário Covas foi um grande político, foi um político importante no avanço de vários aspectos aí da sociedade brasileira, inclusive no plano real, que o PSDB não entendia, não queria aprovar. O Mário Covas foi uma voz importante para levar o PSDB ao plano real, por incrível que pareça. O Serra era contra e continuou contra depois. E o Alckmin é o herdeiro do Covas, que representava o pragmatismo, né? Quer dizer, a gente vinha de uma geração ali com Brizolas, Quércias, Malufes, né? Aquelas coisas, aqueles políticos, aquele populismo tarja preta, e o Alckmin apareceu como um político pragmático. E o PSDB, em determinado momento da história, foi o partido do pragmatismo administrativo, incluindo o plano real. Só que o Alckmin, quando teve as suas grandes chances até de chegar à presidência, ele nunca soube defender esse legado, ele nunca soube defender o pragmatismo administrativo liberal. Ele, em geral, demonstrava uma outra face dele, que era ceder aí a uma certa demagogia, isso que o Augusto estava falando no comentário anterior, de um partido que virou meio ali uma agremiação de intelectuais, um negócio de universidade e tal, que aí ficam fazendo aquelas mesuras, né? Tem aquelas etiquetas, aqueles vernizes que eles precisam se colocar para continuar sendo aceitos numa certa a elite intelectual aí. E o Alckmin acabou sempre na hora da onça beber água fazendo essas concessões. Mais recentemente, na última eleição, ele fez um papelão, porque ele, de fato, desistiu do grande legado que ele poderia trazer lá de trás do PSDB, do pragmatismo administrativo, e partiu para um ataque colegial contra a hipótese Bolsonaro, tratando a hipótese Bolsonaro como o partido dele passou a tratar desde então e trata até hoje, que é o fascismo, que é a ditadura, enfim, essa fantasia que eles fazem pensando muito pequeno. A Odebrecht, a relação da Odebrecht, a gente sabe que e foi de unha e carne com o PT, né? O
o Lula vendeu o Brasil para a Odebrecht, né? O Marcelo Odebrecht redigiu medida provisória para o Lula assinar. A Odebrecht governou o Brasil, né? E isso sim, aí você tem, né, uma frente muito grande de investigações que ainda precisam aparecer, apesar de todas as que já apareceram, de Atibaia, etc. Mas tem muito mais. Tem na Venezuela, tem na Namíbia, tem em Cuba, tem em Angola, né? Esse caso agora do Alckmin, a gente precisa saber o que é, né? O que foi exatamente. Porque, volto a dizer, tem que ser investigado, tem que ser punido uma vez comprovado o crime. E a gente tem também que distinguir os casos em que houve venda de favores do Estado para a empreiteira, porque isso é mais lesivo ainda. É esse tipo de reforma que o Brasil tem que fazer de uma vez por todas. Então, isso ainda não vi na denúncia, né? Está ali dentro do Caixa 2. O Lula uma vez disse Caixa 2 todo mundo faz, meio tentando se safar de algo que já não era Caixa 2, que era o mensalão e depois viria a ser o petrolão. Agora, de fato, o sistema político brasileiro ficou viciado, você... Quase que ninguém escapou, né? Quem tinha uma candidatura e tal, tinha as ajudas da empresa por dentro, por fora, etc. Isso tudo tem que ser devassado. Agora, eu faço sempre essa distinção, porque a gente não pode cair na questão de que a empresa, o poder econômico, não pode influenciar politicamente. É o capital que ele tem. Se ele achar que tem um determinado parlamentar ou governador que vai representar suas teses, ele pode apoiar. A distorção é o custo das campanhas, elas ficaram milionárias e elas viraram realmente uma indústria, e a gente tem que ver agora se o Alckmin se beneficiou pessoalmente e se ele vendeu favores do Estado para a Odebrecht. Fala, Augusto. Olha, se chegou ao PSDB, né? Demorou, veio por etapas, mas está explicada finalmente a timidez, para usar uma palavra branda, com que o PSDB sempre tratou de casos de corrupção internos. Eu repito que em dezembro de 2005, quando apareceu pela primeira vez no noticiário o nome do ex-governador mineiro Eduardo Azeredo, então presidente do partido, eu escrevi um artigo, não precisava ser profeta para dizer isso, dizendo, olha, o PSDB age de maneira oposta ao modo de agir do PT ou vai ficar parecido. Igual não dá. Nenhum partido vai parecer uma quadrilha como é, de fato, o PT. Mas eles iam se mostrar igualmente brandos no momento em que o brasileiro já estava por aqui de corrupção. Não fizeram nada com o Eduardo Azeredo. Foi tratado como um homem que precisa ser investigado, não é bem assim. Cuidado com pré-julgamento, perseguição política, denúncia vazia, etc, etc. Aí vem o caso do Aécio Neves. E outros também foram surgindo. Aparece numa campanha, na primeira disputa entre o Serra e a Dilma, aparece o nome Paulo Preto, já lá vão 10 anos. Também não acontece nada. Aparece mais recentemente José Serra, não tão recentemente, apareceu antes. E nada, e, enfim, aparece o Alckmin. Aí você olha para um partido, toda a cúpula, com exceção do presidente Fernando Henrique Cardoso, toda a cúpula está envolvida em casos de corrupção. E olha aqui, é impossível você receber alguma doação expressiva, e toda ação, da Odebrecht sem que haja coisa feia ali por trás. Nenhum de nós aqui vai ganhar um codinome no departamento de propinas da Odebrecht. Se isso acontecer e não for uma fraude, nós estaremos em má situação. Então a Odebrecht fez o que fazem os investidores em campanhas eleitorais. Eles fecham a trinca, né? Apostam nas três. Você cerca as possibilidades todas, você
acaba dando dinheiro para todos. Quem for eleito vai fazer o serviço que você quer que seja feito. Eu me lembro que uma vez fui conhecer o banqueiro Gastão Vidigal, agora já não tem mais o off aí, foi eliminado aí pela morte, e o Gastão Vidigal estava acompanhado pelo editor de política da Veja, queria conhecer ele, fui lá ver, típico banqueiro, cada fio de cabelo em seu lugar, e que tinha um segredo que eu jamais desvendei. Ele apertava o botão embaixo da mesa, um botão qualquer, uma campainha, o som para mim era o mesmo, assim, pá, e aí aparecia o garçom com café, aí ele, pá, aparecia o garçom e fechava a persiana. Então eu nunca entendi que tipo de linguagem sonora era aquela que só ele e o garçom entendiam. Mas vamos ao que interessa. Ele falou assim, sabe quem saiu daqui agora? Quem? Jânio, é candidato a governador, isso em 82. Candidato a governador. Falei, e o que ele veio fazer aqui? Ele falou, pedir dinheiro, veio buscar dinheiro. Eu falei, o senhor deu? Ele falou, eu dou para todos. Quem viesse aqui, eu dou dinheiro. Ele falou, aliás, no caso do Jânio, o Delfim Neto falou assim para mim, olha, o Jânio vai te pedir dinheiro, isso pro Gastão Vidigal do Banco Mercantil, era o dono. Não dá dinheiro pro Jânio, porque em vez de botar na campanha, ele pega para ele. Da Kombi. Pergunta quantos veículos ele precisa da Kombi, umas 4, 5 Kombi, ele vai ficar satisfeito. Aí o Gastão Vidigal, seguindo o conselho do Delfim, falou, ó, presidente, então, para colaborar com a sua campanha, eu vou dar 10 Kombis. E o Jânio respondeu assim, olha, doutor Gastão, eu não sou candidato a dono de frota de Kombi, eu sou candidato a governador. E o Gastão Vidigal imediatamente preencheu o cheque administrativo e lá se foi o Jânio com mais dinheiro aí para engordar a sua fortuna, cujo paradeiro até hoje não foi claramente localizado. Pois bem, o Gastão Vidigal resumiu uma lição da política brasileira. O Jânio naquela eleição, para mim, não tinha chance nenhuma. Mas ele era banqueiro e tinha dinheiro, por que ele vai correr esse risco? Dá de o Jânio ganhar. Então é o tal negócio, Zé Maria vive lembrando essa frase, não existe almoço grátis. O sujeito te dá um dinheiro, ele vai cobrar o troco. Fala, Ana. Bom, Vitor, na eleição de 2018, eu me lembro que eu passei um mês no Brasil, em julho, um pouco antes da eleição, e passei quase 2 semanas aí em São Paulo, fiz os pingos também com meu querido Augusto Nunes, fiz outros programas, e durante esses 10 dias que eu fiquei em São Paulo, eu fiz um Data Ana. Eu perguntava a todo mundo em quem você vai votar para presidente, da senhora do cafezinho, ao gari, ao motorista de táxi, ao presidente da empresa que eu tinha alguma reunião, ou algum diretor. E eu me lembro que na época eu fiquei muito impressionada que depois desses 10 dias, de 10 respostas, 9 eu ouvia o Bolsonaro. E eu estava em São Paulo, né? E eu comecei a notar, falei, bom, tem alguma coisa, tem um movimento aqui acontecendo em São Paulo, né? Ali o berço do PSDB e de caciques, né? Como Geraldo Alckmin, mas tem alguma coisa acontecendo aqui. Aquilo foi um alerta para mim. Na época, acho que até comentei com o Fiuza. E depois daquilo ali, depois veio a eleição, e aí a gente percebeu que os números do PSDB, eles não refletiam o discurso que o PSDB dava em relação à conexão com a sociedade, né, com pífios 4% ali do Geraldo Alckmin na corrida presidencial.
Então, a gente já percebe que a sociedade já acordou para quem realmente é, o que significa o PSDB e o que fica, né, não apenas dessa eleição presidencial, desses 4%, número absolutamente chocante para o tamanho que já foi o partido em relação ao cenário presidencial. A gente vê que o que essa pandemia trouxe, junto com a própria eleição do Bolsonaro, não foi só assim tirar absolutamente todas as máscaras, né, do partido, e agora com essas investigações também, mas é o que a gente chama das viúvas do PSDB, né, Vitor? A gente vê que muitos liberais no Brasil, de liberais, eles têm muito pouco. Eles são liberais e são a favor do mercado e de políticas que empurrem o progresso no Brasil, contanto que o candidato deles tenham vencido, e que nesse caso era o Geraldo Alckmin. Então a gente vê esses liberais que torciam tanto, principalmente pelo liberalismo econômico no Brasil, hoje eles não torcem para o Paulo Guedes, e a gente vê que eles entoam um cântico aí de quanto pior, melhor, inclusive muitos falando em perdão ao PT, em aliança com o PT ou partidos progressistas aí da base da oposição do governo. Então eu acho que isso que aconteceu com o Serra essa semana e agora com o Alckmin, acho que vem só coroando o que já está muito claro, que é a total desconexão da sociedade com o PSDB.